E eu só peço que a vontade de Deus seja manifesta nesse dia. Amém. E eu gostaria, para começar, que todos abrissem a Bíblia em Deuteronômio 7. Aleluia. De 1 a 6. Deuteronômio 7, de 1 a 6. Amém? Amém. Lá está escrito: quando o Senhor teu Deus te houver introduzido na terra a que vais a fim de possuí-la, e tiver lançado fora de diante de ti muitas nações, a saber, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E quando o Senhor teu Deus as tiver entregue e as ferires totalmente, as destruirás. Não farás com elas pacto algum, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as filhas para seus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. Porém, assim lhes fareis: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, e cortareis os seus bosques, e queimareis a fogo as suas imagens de escultura, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu a fim de seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a terra. Amém. Amém? Então, logo no início, o Senhor, Ele apresenta, esse povo como um povo escolhido, um povo santo e um povo dele, exclusivamente dele. Porque quando Deus planeja algo, Ele trabalha para que aquilo que foi planejado seja estabelecido. Então, antes de chegar aqui, Deus tinha planejado a criação. E dentro da criação que Ele planejou, Ele criou o homem com um propósito específico, para adorá-lo e para permanecer com Ele uma vida, como diz o pastor Cleito, com validade, eternamente. E o homem resolveu sair da presença dele. Aí o que Deus fez? Quando Deus criou o homem, que o homem pecou, automaticamente todos os povos existentes na terra se afastaram de Deus. Então, Deus procurou novamente resgatar o homem, trazê-lo de volta, porque ele já havia feito um plano. E aí o que Deus fez? Ele separou um homem. A Bíblia fala separou um homem, e todo mundo fala separou um homem, mas eu gosto que Deus separou um homem, mas não separou um homem sozinho, separou com a esposa, ele separou um casal, por conta da descendência ser da questão do homem, da linhagem que fala a Bíblia antigamente, ela se fala mais na questão do homem, mas na realidade Deus separou um casal para que daquele casal Deus suscitasse um povo, suscitasse uma nação. E por que Deus resolveu suscitar um povo e suscitar uma nação? Falamos aqui para trás, Porque Deus simplesmente não quer o
E aí Deus vai buscá-lo, Deus vai resgatá-lo. O homem havia se corrompido. E a gente pode ver um pouquinho da corrupção do homem lá no versículo 5, que está escrito: porém, assim lhes fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. O homem estava tão distante de Deus que resolveu procurar outros deuses. E por conta disso, da distância que o homem estava de Deus, Deus resolveu resgatá-lo de novo. E aí o que Deus fez? Separou uma nação para que nela, naquela nação, naquele homem, naquele casal, todas as famílias da terra fossem abençoadas. E onde é que a gente pode ver isso? Em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, podem abrir. Olha, disse o Senhor a Abraão: saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Peregrino nesta terra, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras. E confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão, teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Eu costumo dizer que quando Deus faz algo, Ele primeiro mostra um pouco, depois Ele mostra mais um pouco, e depois Ele mostra mais um pouco ainda. Aqui nós temos, como eu costumo dizer, 3 fases ou 3 etapas. E Deus faz tudo com progressão. Então, no primeiro, Ele falou com Abraão. E com Abraão Ele disse que nele, em Abraão, seriam benditas todas as famílias da terra. Na segunda aparição, quando Jesus fala com o filho agora, com Isaac, ele diz para Isaac que seria abençoada todas as famílias da terra através da nação. O que não muda, porque começa e vai numa progressão, aí Deus fala da nação. Na terceira progressão, no terceiro estágio, quando ele chega e fala já com o neto de Abraão, com Jacó, ele fala que em ti e na nação serão abençoadas todas as famílias. E aí ele fala mais do Oriente ao Ocidente e de Norte a Sul. Então Deus ele vai aumentando gradativamente aquilo que Ele tem. Ele vai aumentando gradativamente, Ele vai dando aos poucos e vai, a partir do momento que vai assimilando que é pouco, vai dando mais. Agora o que acontece? Por conta exatamente desses versículos, o povo teve um entendimento equivocado do que está escrito aqui. Equivocado de que forma? O que Deus fala para aquele povo? Principalmente ali no versículo 6, lá do capítulo 7 de Deuteronômio. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu, a fim de seres o seu próprio povo, acima de todos os povos. Aí o que eles entenderam? Eles não entenderam que através deles as famílias seriam abençoadas. Nós somos um povo escolhido, nós somos um povo santo. Eles inverteram. Em vez deles serem o povo de Deus, eles inverteram e pegaram Deus para ser o povo dele.
E a realidade é eles apresentarem a Deus para todos os povos. E eles reteram, de forma, eu posso dizer até que de forma egoísta, porque queria Deus só para eles. E o que Deus queria era Ele por todas as nações. E aí eles, como eu costumo dizer, infelizmente até hoje, né, eles ainda não receberam o Messias e até hoje eles ainda monopolizam Deus como eu costumo dizer. E Deus não é homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. Números 23, 9 está escrito, não precisa abrir. Como eu falei antes, no início, ele vai cumprir o que ele planejou. Ele não vai deixar de cumprir o que ele planejou. E ele vai atrás desse resgate do homem. E aí, em Gênesis 28, 14, diz: ele vai sair do Oriente até o Ocidente, ele vai sair de Norte a Sul e vai atrás desse homem. Se ele sair do Oriente, vamos sair também, vamos sair de Mateus 28, 14, que é do Oriente, e vamos até Mateus 28. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Tem alguma diferença do que está escrito em Gênesis 12, 1, 3, em Gênesis 26, 3 e 4, e em Gênesis 28, 14? Mudou um pouco a forma, porque aqui já tinha vindo o Filho, o Espírito Santo já tinha descido, mas ele continua afirmando, e em todas as nações do Oriente até o Ocidente, de Norte até o Sul, para poder resgatar essas nações. O povo teve entendimento errado, mas Deus continua afirmando: o que eu quero são todos. Um povo apenas escolheu o povo. E por que Deus escolheu esse povo? Porque é interessante é que quando Deus chama Abraão do meio da parentela dele, vale lembrar que o quê? Por que Deus tirou ele do meio da parentela dele? Porque Deus olhou em todas as nações e não encontrou ninguém. Não encontrou, e ele observou por quê? Todas as nações estão corrompidas. Todas, absolutamente todas. Então ele pegou um que ainda ele conseguiu enxergar para poder daquele um suscitar esta nação, fazer surgir através daquele um ou através daquele casal, né? Ou não, através do casal, como eu não gosto de falar só do homem, pareço, mas não sou machista. Então, não mudou. O plano de Deus continua sendo o mesmo. E como o nosso pastor costuma falar, ele escolheu um povo, uma nação, para que fosse sacerdote sobre todas as outras nações. A função daquele povo seria apresentar Deus. Mas não foi muito bem isso que eles fizeram, né? E qual foi a maior falha desse povo? Além de entender o versículo errado, além de monopolizar Deus, foi entender o plano errado, né? Que Deus não queria e ainda não quer, é o que está evidenciado no versículo 3 e 4 de Deuteronômio 7. Nem te aparentarás com elas, não darás as tuas filhas aos teus filhos, e não tomarás tuas filhas para teus filhos, pois fariam teus filhos desviarem-se de mim, para servirem a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós, e depressa vos consumiria. O que Deus está falando aqui? Deus está falando de algo que se chama mistura. Para começar, a descendência dos judeus, ela vem do homem. Por isso que Deus fala, suscitou Abraão
genealogia vem através do homem. A descendência vem do homem. Então lá ele fala, não trarás filhas. E nem filhos. Porque se uma filha deles casarem com outro, a linhagem ali acabou. A linhagem ali acaba. Mas se porventura um filho ainda com outra filha se conceberem, ainda vai permanecer a linhagem. Mas Deus fala para não tomarem, se misturar. E aí Deus não quer que misture. Aí agora vamos ver, entender o que significa essa palavra mistura. Fui lá no dicionário e encontrei o seguinte: juntar, mas não juntar coisas semelhantes, juntar coisas diferentes, embaralhar, confundir. Segundo, reunir-se com, mesclar-se, aliar-se. Então, estamos falando de pessoas, teoricamente, a segunda parte aqui caberia mais, né? O reunir-se. Mas observe bem, como eu falei, Deus é um Deus de progressão, né? Então, a primeira parte, junta-se o que é diferente, começa a embaralhar e depois vem e confunde. Eu já não sei mais discernir o certo do errado. Fica aquela coisa. Então Deus não quer proximidade para não haver esse tipo de mistura. E o segundo passo é reunir-se com, mesclar-se e aliar. Então aquele povo, quando você se juntar, você vai se envolver de uma forma tão ampla que você vai fazer, há um perigo tão grande de você começar a fazer parte de lá e não mais de cá do que Deus determinou que fosse. Então Deus está falando, é perigoso, não quero que vocês se misturem por conta disso. É perigoso. Aí eu vou dar 2 exemplos lá na Bíblia, que foram 2 exemplos desastrosos. O primeiro, o segundo rei, Salomão, né? Em 1 Reis 1, versículos 1 e 2, deixa muito claro o que Salomão fez que não deveria ter feito. E já começa com quinta palavra, né? Não começou bem. Diz o seguinte: o rei Salomão amou. Então essa palavra ela tem um peso espiritual e ela tem um peso de envolvimento e de reunir-se, de mesclar-se e de se aliar. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edonitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel: não chegareis a elas, e elas não chegarão a vós. De outra maneira, perverterão vosso coração, aqui já está falando em coração, para seguirdes aos seus deuses. A estas se uniu Salomão, novamente a mesma palavra, com amor, envolvimento. E nós sabemos que uma pessoa que está amando, uma pessoa que está apaixonada, ela faz qualquer coisa pela aquela pessoa a qual ele está apaixonado. E neste caso aqui é complicado, porque ele se apaixonou não simplesmente pelas mulheres, mas pelos deuses das mulheres. O outro exemplo é o de 1 Reis 16, 31. Aqui já vai falar do rei Acabe. E já começa falando que
que os antecessores dele, né, no caso o pai, já não era tão bom. Já foi uma progressão aí que já vem de lá de trás. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel. Jezabel, não precisa nem se falar, porque até quem não anda com o Senhor sabe muito bem quem é Jezabel. Filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. Tudo que Deus não queria, ele fez. Só que tem um detalhe: essa mistura que Deus fala, que não quer que se envolva com esses povos, ela não se refere apenas mistura física. Salomão com as mulheres, Acabe com Jezabel, e daqui a pouco a gente para os tempos deles e por aí vai. Observem que essa mistura, lá em Deuteronômio 7, no versículo 1, que vai falar o nome daqueles povos, a gente vai dar um pulinho lá em Efésios 6, capítulo 12, mas sem tirar da mente Deuteronômio 7, no versículo 1. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades e contra os príncipes do mundo dessas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. A briga não é contra a carne, não é contra a sangue. A briga é espiritual. Aquele povo que estava lá, que Deus está falando em Deuteronômio 7, ele não está falando especificamente de um povo numeroso, de um povo físico, não. Deus estava falando de demônios, de potestades. Porque se Deus está falando lá em Gênesis para Abraão, está falando para Isaac, está falando para Jacó, que vão abençoar todas as famílias da terra, por que Deus entra naquela região e manda matar todos aqueles povos? Qual seria o motivo? Deus é homem para que minta? Deus é homem, é filho do homem para que se arrepende? Então observa bem, se isso fosse verdade, só essa questão física, a genealogia de Jesus estava contraditória, né? Por quê? Porque na genealogia de Jesus tem uma tal de Raabe e tem uma tal de Ruth. Está lá em Mateus 5. Salomão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed. E Obed a Jessé. Então, as duas não eram do povo escolhido, mas as duas fazem parte da genealogia de Jesus. Mas se mandou destruir todos aqueles povos, então por que Deus ainda permite que entre na genealogia do próprio filho? O que acontece? Deus havia dado uma promessa aos patriarcas. Quem são os patriarcas? Abraão, Isaac e Jacó. Que daria a eles e a sua descendência o quê? Uma terra que mana leite e mel. Não precisa abrir, mas está lá em Deuteronômio 11:9. Deuteronômio 11:9. O que acontece? Esse povo já habitava naquela terra. Esse povo que eu falo é o povo de Deus, é o povo escolhido. Quando Jacó habitava naquela terra ainda com aqueles ao qual ele já tinha descendência, filhos, esposas e por aí vai, o que acontece? O que veio sobre aquela terra naquela época? Fome. Naquela época houve fome. Certo? Sobre toda a terra, não sobre aquela terra específica, mas sobre toda a terra. E aí o que acontece? Eles ouviram falar que havia mantimento, onde? Alguém lembra?
no Egito. Sabemos muito bem quem é o Egito. E aí o que aconteceu? Partiram para lá. Jacó fez uma comitiva dos filhos, alguns dos filhos, e mandou levar, ir lá no Egito para poder pegar alguns mantimentos. Pois Deus, através de José, olha só, Deus, através de José, havia preparado um socorro. Deus já sabia que a fome ia acontecer, e Deus já sabia que ia precisar de um socorro para aquele povo. Só que o que acontece? Quando vem algo de ruim ou que acomete sobre aqueles filhos de Deus, antes daquilo chegar, do mal chegar, da angústia chegar, Deus já preparou um socorro. E para não dizer que são palavras minhas, podem confirmar lá no Salmo 46, versículo 1. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, antes mesmo da angústia chegar, Deus já preparou o socorro. Deus preparou o socorro para o povo dele. Só que o que acontece? Que socorro era esse? Um socorro provisório. Era um socorro por um tempo determinado, com um prazo de validade, mas um prazo de validade curto mesmo desta vez. Só que o que acontece? O socorro que Deus preparou foi tremendamente grande, porque Deus não faz coisa pequena. E o filho de Jacó, ao qual havia sido vendido pelos irmãos, havia se tornado o segundo no Egito. Havia se tornado o segundo no Egito. E aí, não só o povo levou o mantimento, como passou, fez daquela terra uma residência. O que eles fizeram? A gente lembra da história de Jacó, a gente lembra da história de Jaú. Eles trocaram a terra prometida, onde mana leite e mel, eles trocaram por um prato de lentilhas. Permaneceram no Egito. Ali tinha muito mantimento. Mas não havia uma promessa lá atrás, que eu vou colocar vocês na terra onde mana leite e mel? Saíram em busca de um socorro, mas teriam que voltaram, teriam que ter retornado. E não retornaram, permaneceram lá. E aí o que acontece? Vamos para Mateus 12, 44, 45. Não, mas antes vamos ver Deuteronômio 7:1. O Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de dentro de ti, os heteus, os girazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Mateus 12, 44 e 45. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí, e voltando acha-se desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando ali, habitam ali. E são os últimos atos desses homens piores do que os primeiros. Assim acontecerá também com essa geração má. Quantas nações na terra que manda leite e mel? 7. Quantos demônios aqui? 7. Glória a Deus. Aonde eles estavam quando deu fome? Em Canaã, na terra onde manda leite e mel. Eles estavam na terra prometida. Saíram da terra prometida, a casa ficou vazia, vieram 7 demônios e tomaram posse da terra. Não são homens, não é um povo, são demônios. E demônios têm que aniquilar. Então o que Deus fez? Quando Deus manda matar e aniquilar aquele povo, Deus não está mandando aniquilar homens, Deus está mandando aniquilar demônios. Demônios e não homens. Porque a gente sabe que lendo a Bíblia progressivamente mais lá para frente, a gente vai ver que ainda permanece daqueles povos, daquelas nações, daqueles povos.
vai permanecer. E Salomão, ele é filho de quem? De Davi com Salomé. Mas Batseba. E Batseba era casado com quem? Urias era heteu, um dos povos. E quem era Urias? Era um dos soldados, dos generais de Davi. Tinha posição no exército de Davi. Então a briga não era contra carne, nem sangue, a briga era contra a potestade. Se fosse a briga contra a carne e contra o sangue, esses nomes não apareceriam na Bíblia. Estavam nas terras prometidas, saíram, deveriam permanecer pouco tempo, simplesmente o tempo de acabar a seca e voltarem. Não voltou, os povos ou os demônios encontraram a terra vazia e a terra vazia foi ocupada. Então o Senhor fala, elimina todos, mas não a carne, e sim o demônio. Amém? Aleluia. Só que o que acontece? Assim como antes, hoje o erro continua da mesma forma. Vamos lá em 2 Coríntios 6, 14 e 18. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união entre o crente ou entre o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário do Deus vivente, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não é o que está escrito lá em Deuteronômio 7, no versículo 6? Povo escolhido, povo meu, povo separado. Aqui está da mesma forma. E aqui a progressão também começa a falar de carne, começa a falar de sangue, julgo desigual, mas aí vai de forma progredindo, aí vai falar de ídolos, vai falar de incrédulo e aí vai falar de santuário. Da mesma forma como era lá em Deuteronômio, lá no passado, Deus não quer mistura. Essa mistura novamente não é física, ela é espiritual. Não habitareis neles, Deus falando que neles habitará, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. É a mesma coisa que está escrito lá em Deuteronômio. E da mesma forma o povo novamente está tomando posse de Deus. E aí passa o tempo, porém o entendimento é o mesmo. Continuam separando o natural, não entendendo que o problema é espiritual. Julgo desigual é espiritual, não é físico. E se a gente traz para os dias de hoje, como é que andam esse povo que se diz ser povo escolhido de Deus, o povo chamado nos dias de hoje crente? É difícil fazer negócio com crente hoje, porque nem todo mundo honra. Misturou-se, entrou no meio do povo, misturou-se, habitou-se e agora embaralhou-se tudo. Está tudo confuso. Jesus! E eles não sabem mais quem eles são. É bem assim, Senhor. O espiritual. E aqui é tão complicado, mais complicado do que lá, porque lá eles tomaram posse de Deus, pelo menos eles estavam querendo Deus para eles. Aqui eles estão vendendo um Deus falso. Muitos crentes estão vendendo um Deus falso. Lá pelo menos ele falava Deus único. De vez em quando errava, Deus puxava a orelha, eles voltavam. E aqui tem alguns que parecem que
que não querem voltar. Mas assim como Deus fez com aquele povo, vai fazer nos dias de hoje. Seu nome permanecerá eternamente. O seu nome se irá propagando de pais a filhos, enquanto o sol durar, e os homens serão abençoados nele. Todas as nações se chamarão bem-aventurados. Mais uma vez, é uma profecia. Salmo também é um livro profético. É uma profecia falando de Jesus Cristo. Mais uma vez falando, é nele, agora em Cristo, que todas as nações serão abençoadas. Agora era a descendência de quem? Os patriarcas. Agora a descendência é nele, é em Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que as nações serão abençoadas. Todas as famílias serão abençoadas na face da terra. Não é mais em Abraão, não é mais Isaac, não é mais em Jacó. Agora a bênção é espiritual. É em Jesus. Amém? E aí, a gente pode dar um pulinho para terminar lá em 2 Coríntios 7:1. Ora, amados, pois temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Aleluia. Então, Meu Deus. não é só carne, mas é espírito. Amém? Purifica-se a carne e o espírito vai ficar limpo. Como já falamos muitas vezes, a carne milita contra o espírito. Alimente a carne e o espírito vai ficar fraco. Alimente o espírito e a carne vai perder a guerra. Amém?